Na hora que a gente está vendo essas coisas acontecerem, a gente pode esperar mais tensões, mais brigas, mais crises, conflitos, violências e todas essas coisas que a gente pode esperar de Marte em Escorpião, contrastando com esse Plutão lá em Aquário, que eu já falei para vocês 500 vezes que Plutão em Aquário simboliza uma mudança na forma como a gente age, na forma como a gente entende, na forma como a gente se comporta e compreende a nossa experiência como ser humano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos e trabalho com terapia astrológica. Toda semana a gente publica vídeos aqui no YouTube para falar sobre os trânsitos astrológicos, os principais movimentos astrológicos dos nossos tempos atuais, e também para publicar vídeos conceituais, onde eu ensino vocês a entender a astrologia de uma forma mais objetiva e como que vocês podem aplicar esses conceitos no dia a dia de vocês. A missão do canal não é só falar sobre o que está acontecendo no negócio hoje ali, né? É como que se usa isso. A gente precisa entender como que eu aplico isso no nosso dia a dia, para deixar de ser uma coisa mística, filosófica, intangível, para ser um negócio para vocês aplicarem no dia a dia de vocês mesmos, tá? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os eventos ou a semana potencialmente tensa que a gente tem agora do dia 22 até o dia 28 de setembro, que é o finalzinho do mês, e tem hoje no dia 22, estou filmando 22 de tarde, tem um montão de coisas acontecendo, mas muitas coisas acontecendo que não só são movimentos em si, mas são intensificadores das energias do eclipse que a gente teve ontem, no finalzinho do signo de Virgem, que vai se espalhar aí por um tempão. Então, a gente vai fazer a análise do mapa da semana aqui na tela e eu vou tentar trazer para vocês a melhor tradução possível, tá? Para você que quer passar por um atendimento, aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal você tem um link para baixar o PDF e ver todos os valores e serviços que a gente faz aqui e também o número do WhatsApp para você entrar em contato comigo para agendar a sua sessão e tirar dúvidas. Bacana? Bom, então vamos lá falar sobre o céu do momento, que cara, é muita coisa junto. São muitos eventos, é muitas tensões. É muitas tensões, Nando? São muitas, são muitas tensões. Não é muitas, são muitas tensões. Tem muitos aspectos acontecendo ao mesmo tempo, tá? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui na tela já, essa quantidade desses aspectos, eles estão acontecendo simultaneamente com o eclipse, e que o eclipse é uma lua nova ainda por cima, e ainda por cima hoje, agora de tarde, né, foi aqui ó, às 15 horas e 19 minutos e 17 segundos, da maravilhosa cidade de Atibaia, que o Sol passou para o signo de Libra. E a partir de agora a gente começa a temporada de Libra, iniciando também uma nova estação. Aqui no Hemisfério Sul, a gente começa a primavera, que para o coração partido do tiozinho vai acabar o frio, né? Que o frio estava maravilhoso esse ano, e começa aquele calor infernal, né? Daqui a pouco tem aquele calor gigantesco que sempre me acaba com o humor. Né? Para quem gosta de verão, sinto muito, meu filho, eu prefiro inverno, mas eu prefiro mesmo. Mas enfim, o ponto é, olha só, olha a quantidade de coisas que a gente está acontecendo aqui, ó. Primeiro, Sol entrou em Libra, tá? Isso já marca uma mudança na forma como a gente lida com as coisas no nosso dia a dia, e ao mesmo tempo também muda o estímulo que a natureza, né, a estação do ano traz para a gente, e a forma como a gente reage com isso. Só para vocês terem uma ideia, ontem de madrugada, hoje de madrugada, eram umas 2 e pouco, já começou hoje aqui em Atibaia já teve uma baita de uma tempestade, se não me engano em São Paulo também teve. Eu estava lá fazendo um evento, eu voltei para cá rapidinho para não pegar tempo ruim na estrada. Chegamos aqui, não estava chovendo, mas ao longo da madrugada começou a vir muito vento, muitos trovões, e a partir de umas 3 e pouco da manhã começou a chover, mas não era chuvinha não, cara, era uma tempestade, mas um negócio assim muito forte, muito intenso, que durou praticamente o dia inteiro até aqui, mais ou menos o finalzinho da tarde, agora são 5 e pouco, até umas 4 e pouco ainda estava chovendo. Aí tinha uma chuvinha, tempestade, chuvinha,
tempestade, chuvinha, tempestade. Então o negócio ficou muito intenso, muito forte. Só para vocês terem uma ideia, não chovia aqui em Atibaia, já fazia, sei lá, talvez uns 5 meses que não caía chuva aqui. Então, olha que interessante, quando o Sol muda de posição, ele entra no outro signo, ele inicia uma nova estação, a gente sai da secura do inverno e já vem desabando toda a tempestade possível. Fez muito calor nesses dias, o que seria normal no inverno, fazer muito calor, mas continuar seco. Agora, na primavera, a gente já tem esse desabamento de águas aí, que foi um negócio foi absurdamente forte aqui em Atibaia. Depois, conta aqui embaixo nos comentários como foi na sua cidade, tá? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, eu tenho um Marte aqui que está se encaminhando para uma quadratura exata com Plutão lá em Aquário. Essa passagem aqui do Sol para Libra, com a Lua em Libra em conjunção com Mercúrio, todos eles estão recebendo uma oposição de Netuno e Saturno, Saturno em Peixes e o Netuno em Áries. Ainda não chegamos na fase de Netuno voltar para Áries. Também eu tenho aqui o Urano no comecinho do signo de Gêmeos, fazendo uma quadratura com Vênus muito desagradável, muito ruim, lá no signo de Virgem, que eles não combinam, tá? Vênus e Virgem são dois símbolos que não estão em nenhum acordo, e a gente tem essa quadratura aqui. E uma coisa que me deixa muito com a pulga atrás da orelha só hoje, no dia de hoje, esse Júpiter que está em Câncer, ele está sem aspecto, ele não tem nada, ele está soltinho, ele está boiando ali, né? Não tem nenhum aspecto acontecendo com ele. Então a gente tem várias situações que são problemáticas de desarranjos, né? São confusões, são desafios, são situações fora da curva que estão trazendo para a gente oportunidades de evolução através dos tropeços, através das dificuldades. Como que a gente vai entender isso? O Urano em quadratura com Vênus vai mostrar para a gente uma dificuldade nas relações, principalmente nas relações profissionais, tá? A gente tem uma tensão acontecendo com instabilidades relacionais dentro dos ambientes profissionais que podem trazer questões de desentendimentos, problemas de fala, problemas de execução, problemas de qualidade do serviço. Isso tudo pode acabar ainda passando por várias instabilidades enquanto Vênus estiver nessa área ali pertinho do começo do signo de Virgem, tá? Apesar do Urano estar retrógrado, ele ainda está nesse contato com Vênus. Então, a harmonia que a gente espera que Vênus possa trazer para o nosso dia a dia fica duplamente prejudicada. Porque Vênus em Virgem fica num estado de queda, ele não funciona bem. Por quê? Quando a gente fala de Vênus, a gente fala da beleza, da estética, da harmonia, da conexão, dos relacionamentos, do amor, né, do aconchego, de ficar juntinho com as pessoas e do romance. E vamos combinar uma coisa, né? O signo de Virgem não é o signo mais romântico desse planeta, né? Ele não é aquela coisa super fofa, né? Amor a toda hora. Não, Virgem gosta de amor, gosta de relações, gosta do namorinho, mas tem que pôr na agenda, meu. Não vai chegar aqui no meio do meu dia aqui e falar, vamos fazer alguma coisa de surpresa, porque não vou, eu tenho com a minha agenda programada aqui, você só vai me atrapalhar se você quiser fazer essas coisas diferentes, e eu tô vendo que eu esqueci de gravar a tela. Então eu vou começar a gravar a partir de agora. Então o Urano com Vênus, ele vai trazer instabilidade para as relações. Por que eu falei profissionais? Porque Virgem é um signo de trabalho, é um signo de execução, é um signo de fazer coisas do dia a dia relacionadas com a produtividade e também as relações com as pessoas com as quais a gente trabalha no dia a dia. Então a gente pode identificar questões de rompimentos, de brigas, desentendimentos dessa questão profissional ao longo do período em que Vênus ainda estiver conectado com Urano, que vai durar mais uns dias. Ainda assim, depois que esse Urano e Vênus se desconectarem, Vênus ainda fica em Virgem por umas 2 semanas. Então a gente vai precisar ficar atento com esse tipo de relação, porque resultar em dificuldades nessas relações, tá? Então, você está trabalhando com pessoas que você sabe que são um pouquinho mais ariscas, que não existe muita sincronicidade entre você e elas, tenta ficar um pouquinho mais afastado, vai para o trabalho já pensando que, olha, pode ser que dê algum pepino aqui nessa fase, então eu tenho que ficar mais ligado, respira fundo, especialmente se você tiver Sol, Lua ou Ascendente em Virgem, tá? Isso tem que ficar muito atento, porque pode dar
uns rompimentos problemáticos no seu dia a dia, tá? O Marte em quadratura com Plutão, isso aqui eu já falei nos últimos vídeos, já tenho falado disso há um tempinho, né? O Marte e o Plutão, ambos são regentes do signo de Escorpião, que estão muito ligados com transformações profundas, com dificuldades, com crises, com mortes, né? E a gente tem visto aí, nas últimas semanas, coisas horríveis acontecendo pelo mundo. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já falei no outro vídeo e eu prometi para mim mesmo que eu não ia ficar discutindo esse negócio com vocês. Mas o ponto é que a gente vê algumas atrocidades acontecendo, a gente vê algumas dificuldades acontecendo, especialmente nessa área da hiperpolarização que a gente tem no nosso dia a dia, que é esse Plutão lá em Aquário e o Marte entrando no signo de Escorpião, ele gera uma tensão ainda maior para isso. Na hora que a gente está vendo essas coisas acontecerem, a gente pode esperar mais tensões, mais brigas, mais crises, conflitos, violências e todas essas coisas que a gente pode esperar de Marte em Escorpião, contrastando com esse Plutão lá em Aquário, que eu já falei para vocês 500 vezes que Plutão em Aquário simboliza uma mudança na forma como a gente age, na forma como a gente entende, na forma como a gente se comporta e compreende a nossa experiência como ser humano com relação aos outros seres humanos que são diferentes de nós. Nós precisamos criar uma nova forma de se relacionar com mais tolerância, com mais empatia, só que isso só vai vir através dos conflitos, das dificuldades. Infelizmente é desse jeito. Isso pode ficar um pouco mais acentuado, não só por essa aproximação da quadratura exata, como também da oposição que o Sol em Libra está realizando com o Netuno, no comecinho do signo de Áries, que ele está ali em oposição, e ele está retrógrado, e logo ele passa lá para o signo de Peixes. Enquanto o Sol estiver nos primeiros 3, 4 graus de Libra, ele está também recebendo uma oposição de Saturno em Peixes, que é meio safada, né? Meio sem vergonha ali, mas tudo isso representa que o nosso brilho da energia de Libra, que é da justiça, da empatia, da colaboração, vai ficar problematizada por causa desses dois planetas, que um é o tiranismo, né? A tirania, tiranismo, eu e minhas palavras, né? A tirania gerada por Netuno, por Saturno, e todas as mentiras, ilusões e enganos que o Netuno vai trazer para a gente. Então a gente tem muitas dificuldades dentro desse sentido, a gente pode ver muitas dificuldades acontecendo nas relações de todas as formas diferentes. A gente tem que tomar cuidado na forma como a gente vai receber informações dos outros e como a gente vai se expressar. Agora, o que mais me preocupa nessa história toda, deixa eu apagar isso aqui e começar de novo. O que mais me preocupa nessa história toda, que é uma coisa que eu tenho visto já nessas últimas 2 semanas, é o problema da liberdade de expressão, que é um tema que está muito forte nesses últimos tempos, especialmente por causa da polarização, né? Porque tem o extrema esquerda falando que o direita não pode falar e o direita falando que o extrema esquerda não pode falar, então todo mundo quer se censurar. E algumas horas isso está acontecendo. E nas últimas semanas a gente tem visto isso acontecer. Eu não vou falar sobre isso. Eu tô com aquela vozinha aqui, fala, comenta, não vou comentar. Eu só quero deixar claro que assim, ó, a gente tá, como o Mercúrio é o planeta da comunicação, ele está recebendo essas oposições de Netuno e Saturno, que é uma péssima forma de lidar com isso, porque o Saturno fala sobre censuras e o Netuno fala sobre mentiras. Então a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. A gente não tem ideia do que está acontecendo. E para deixar o negócio mais complicado, Vênus está trocando regência com o Mercúrio, tá? Porque Vênus está no signo de Virgem, que é a residência de Mercúrio, e Mercúrio está em Libra, que está na residência de Vênus. Então você tem uma troca de informações ali. É como se você estivesse na casa de um amigo e um amigo estivesse na sua casa e falou: ó, eu lavo as minhas cuecas, você lava né? eu lavo as suas cuecas, você lava as minhas. Ou, né, vai ter um certo nojinho de você fazer essas coisas, não por causa da troca de regência, mas por causa dos aspectos tensos, tá? O que acontece nessa história é que essa forma que a gente tem
de se comunicar, a maneira como eu estou passando informações e principalmente tentando achar um equilíbrio entre essas informações, está muito danificada por causa dessa oposição e nessa questão dessa troca de regência, eu ainda tenho Vênus recebendo aquela quadratura de Urano, que é cortes, rompimentos, também podemos falar sobre certo ponto de censura, de crises ideológicas, uma tentando eclipsar a outra. Então, o Mercúrio ele está muito pressionado, ele está com muita influência negativa ali em cima. Então, a gente precisa tomar cuidado, e eu falo para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com a escolha que a gente tem das informações que nós consumimos no nosso dia a dia. Desconfie de tudo que for muito radical, porque o ponto ideal é o ponto do meio, onde a gente sabe equilibrar as informações. E eu sei que isso é muito difícil, eu sei que a gente tem uma tendência a abraçar uma ideia para se sentir identificado com aquilo, mas é muito importante, pelo menos da minha visão, se isso servir para você de alguma forma bacana. Ninguém tem a verdade absoluta, porque a verdade está no olho de quem vê. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, as pessoas têm a verdade porque elas foram, a personalidade delas, a vida delas foi construída em cima desse tipo de informação. E isso traz uma certa segurança. E quando tem uma outra informação sendo conflitante com a nossa, nós tendemos a nos sentir mais inseguros. E aí a gente se torna mais reativo. Se a gente quer fazer com que a nossa verdade seja uma única verdade, nós vamos ter problemas com os outros o tempo todo. Se a gente souber ouvir, tá difícil português hoje, né? Se a gente se a gente souber ouvir o que o outro está dizendo, eu posso inserir, eu posso abraçar e expandir a minha capacidade de conhecimento sobre o ser humano, assimilando informações, entendendo o que aquilo quer dizer e transmutando isso para o que eu acredito que pode ser melhor, tá? Então, assim, pessoas, saibam que a gente tem uma semana, os próximos meses são muito complexos com isso, porque a gente está vivendo uma intensidade de um eclipse super potente. Lua nova, mudança de signo, quadraturas exatas, tem muita coisa rolando aí e presta atenção nesse mês de outubro, até a lua cheia lá em outubro que vai ser. A lua cheia vai ser no dia 7 de outubro, então até lá, essa alunação, a lua nova está ganhando intensidade, vários desses setores, várias dessas coisas que eu contei para vocês vão ganhando força e a gente vai ver isso acontecendo no mundo, especialmente na vida individual de vocês, tá? Só que a gente tem que ter a mente um pouquinho mais aberta, porque é um efeito de eclipse. O eclipse tem 6 meses, então nesses primeiros menos 2 semanas vai ser muito intenso, mas não para por aí. O negócio continua crescendo até lá, meados de dezembro, tá? Porque são 3 meses até alcançar o pico. Até o meados de dezembro a gente está com muita intensidade em todos esses conflitos e depois o negócio começa a reduzir. Então, esse final de ano promete ser um final de ano bastante complicado. Para você saber o que vai acontecer no seu dia a dia, aí você tem que fazer o seu mapa. O que eu falei para vocês aqui é uma imagem, é uma visão coletiva generalizada dos efeitos conceituais dos planetas e dos signos. Só que isso se aplica a nós de formas completamente diferentes. Se você for uma pessoa com autoconhecimento, sabendo como aplicar essas informações, enfrentando os seus desafios, assumindo a responsabilidade sobre as suas ações, você pode ter um final de ano que pode ser muito positivo. Você só precisa entender como isso funciona no seu mapa. É por isso que eu sugiro para vocês fazer as suas previsões do seu mapa natal e sessões de terapia astrológica. Aqui a gente tem várias formas de atendimento. Você pode fazer uma análise do seu momento de pontos específicos por um áudio do WhatsApp. Você pode fazer uma sessão de 25 minutos, você pode fazer uma sessão de 1 hora, você pode fazer suas previsões mensais, suas previsões semestrais, suas previsões anuais, pode fazer seu mapa natal, pode fazer sessões de terapia. Você tem 500 tipos diferentes. Não tem desculpa. Ah, Nando, não tem dinheiro, faz só o áudio. Ah, Nando, eu estou mais ou menos no dinheiro. Faz uma sessão de terapia astrológica que vai ajudar demais na tomada de decisão. Para você falar comigo, aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal tem o WhatsApp e também o PDF com todos os valores e serviços da Academia Astrológica. Bacana? Então é isso. Quero fazer um último convite. Essa semana eu vou começar a publicar uma série de vídeos sobre filhos, sobre gravidez, possibilidades de ter filhos ou não, quando que é bom engravidar, como que a gente vai alinhar os nossos conceitos astrológicos com o mapa natal das pessoas para saber
que horas e como que você vai gerar os filhos, como que vai ser a relação de filhos, como que é você mãe, como que é você pai, o que você traz da sua família ancestral, da relação paterna e materna para o seu filho de agora, especialmente como que é o seu filho, como que ele te enxerga, seu filho e sua filha, como que eles te enxergam e como que você vai direcionar isso para a melhor forma possível. Bacana? Eu espero que vocês gostem, estou fazendo do fundo do coração. Mesmo porque daqui a pouco eu vou ser papai de novo e eu estou super ansioso. Até o próximo. Boa semana para todo mundo.